Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2024, né? Estamos começando mais um programa João 8330, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala que é missionária Nadir Albano, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar entrando na palavra, amém? Que vocês venham ter um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor, que é mais importante, né? É a presença de Deus na minha e na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o meu chamado, o ministério, a minha família, o meu lar, tudo aquilo que você tem confiado à minha pessoa. Nesta hora, meu Deus, eu te apresento a vida, Pai, daquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, guardando, livrando, abrindo as portas, e vendo a providência, dando saúde, desfazendo as obras das trevas, de macumbaria, de feitiçaria, Deus, ocultismo, Pai, vai de encontro com esta vida, não sei quem é, mas que o Senhor possa estar alcançando quem está ouvindo essa live, que precisa de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma libertação. O Senhor é tudo, Pai, mais um pouco, porque tudo está no controle das tuas mãos, Pai. Senhor, não permita que o inimigo venha continuar oprimindo esta alma, que o inimigo venha continuar colocando depressão, angústia, tristeza. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, visita os hospitais, Pai, visita os presídios, leprosários, as FEBEMs, as UTI, visita, meu Deus, em nome de Jesus, a ala de queimados, a área de pessoas com câncer, Pai, pessoas que estão fazendo hemodiálise. O Senhor sabe, Pai, tantas necessidades que precisa, Pai. Oh, aleluia, os hospitais, as pessoas que estão enfermas nesse dia, visita, Pai, as áreas psiquiátricas também, Senhor Deus, que infelizmente é um tempo onde o diabo tem atuado muito nas mentes, com perturbação, com ansiedade, Deus, que tem atuado com depressão, com transtornos, meu Deus, visita, derraçou de comandar neste dia, visita, meu Deus, os três poderes do nosso país, executivos, legislativo, judiciário do nosso país, visita o presidente, governadores, ministros, deputados, visita as leis do nosso país, visita o judiciário, visita o INSS, Pai. Quantas pessoas esperando um benefício, Pai? Senhor querido, visita esse povo, Pai. Ele está com providência, com socorro, com cura. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, a palavra para os nossos corações essa manhã está no Salmo 139, né? Que é um salmo davídico. A gente vai estar meditando nele e Deus possa falar com vocês grandemente aí, como já falou comigo, né? Porque antes de falar com vocês, eu leio, oro, né? E Deus manifesta, né? Mostra qual é a tua palavra para o dia. Jesus. Então, é o Salmo 139, né? Diz assim, para mestre de música, David com salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assenta e quando me levanta, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E ele diz mais assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu me conheces inteiramente, Senhor. Tu me que cerca por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar? Mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, o que a luz, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado, entredecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que o grão da areia. Se terminasse de contá-lo, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti.
Acaso eu não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece a minha inquietação. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, para mim e para aquele que vai estar ouvindo. Senhor, nesta hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só venha falar daquilo que o Senhor tem para falar para mim e para aqueles que vai estar ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, essa palavra é um salmo davídico, a gente sabe que salmo é cântico, né? Mas Davi, ele vem falando da grandeza do Senhor, né? Ele diz assim, Senhor, tu me sondes e me conheces. No primeiro versículo, ele já diz assim, Senhor, tu me sondes e me conheces. Quem sonda o meu coração, né? Quem sonda o meu amargo mais íntimo da minha alma, né? Do meu espírito, é só Deus, que sonda tanto a você como a mim, como Davi, né? E Davi, ele fala assim, numa desenvoltura, numa clareza, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conhece, né? Então, assim, Deus, ele conhece você, o Senhor me conhece, ele sonda o meu coração, ele sonda o teu coração, ele sonda as intenções do nosso pensamento, ele nos esquadrinha por dentro, né? Então, Deus, ele nos conhece. Às vezes, você pode enganar o seu esposo, sua mãe, seu pai, mas a Deus você não engana, porque todas as coisas estão nuas e patentes na presença do Senhor, né? Segundo a palavra do Senhor diz assim, e isso está em, acho que em Pedro, não sei se é primeira ou segunda Pedro, né? Mas todas as coisas estão nuas e patentes perante a presença daquele a quem nós teremos que dar conta, né? Então, vai chegar um dia que a gente vai dar conta do que a gente pensa, do que a gente faz, e Deus, ele conhece todas as coisas. Ele diz assim, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Às vezes, ainda ontem eu tava até comentando com meu esposo, eu falei assim, Renata, engraçado, às vezes a gente pensa uma coisa, a gente fala outra, né? Que eu vi, assim, um meme, a pessoa colocou uma coisa e falou assim, nossa, é como se, né, a pessoa estivesse bonita, mas não tava. Ah, você tá linda, mas ela estava horrorosa, né? Então você vê como que a gente é, né? Mas ainda bem, tem coisas que é até interessante, porque se a gente falasse tudo que a gente pensasse, não dava certo, né? Se a gente botasse em prática tudo aquilo que a gente imagina, que a gente deseja, também não daria certo. Então, nós servimos um Deus, né, que ele conhece e sonda todas as coisas, né? Sabe muito bem quando eu trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, tudo, igreja. Tudo que você vai fazer, Deus, ele sabe, ele conhece todos os caminhos da minha vida e da sua, né? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, ele já conhece inteiramente, seu Deus, ele já conhece, né? Ele sabe quem você é, se você é uma pessoa de boa índole, se você tem uma moral, ou você não tem. Porque Deus, ele criou seres morais, né? Por isso que nós temos que adorar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Porque ele já fez, já deu a vida por mim, por você, né? Através do seu filho Jesus. Mas ele também, ele deu a vida para mim, para você do pó da terra. Então, assim, ele já fez algo por mim, por você. Antes nós éramos criatura, né? Todos somos criatura de Deus, né? Mas estamos criação. Mas filhos é só aquele que aceita Jesus como ser salvador da sua vida, né? Davi, nessa época, quando ele fez esse salmo, ainda Jesus não tinha vindo. É um salmo davídico, né? E a gente sabe que Jesus veio da linhagem de Davi. Ele assim, tu me cerca por trás. Ele diz assim, ó, mesmo, no 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, assim, o conhecimento de Deus é maravilhoso, ele é grande, não tem. Ele é Deus, né? Então, assim, ele guarda, né? Ele te cuida de mim, de você. Né? Ele diz assim, tu me cerca por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Então, Deus está nos guardando todo o tempo. Aqui Davi, ele estava falando, né? Que Deus estava guardando. Então, é tão tremendo a gente ver o cuidado de Deus, né? Para com as nossas vidas. E não é diferente para conosco também. Se você serve a Deus, não é diferente, né? E Davi, ele pode experimentar, né? Nós também podemos experimentar esses momentos maravilhosos com Deus, né? Ele diz assim, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Então você deve falar, para onde poderei escapar do teu espírito? A gente sabe que no Velho Testamento, o Espírito do Senhor, ele era sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sacerdotes. Então, Davi, por ser rei, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No entanto, que a gente vê que quando Samuel vai na casa dele, unge ele, depois ele mata um leão e uma ursa, depois ele mata o gigante, né?
Golias. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com ele. Então, como é que ele poderia escapar, né? Então, assim, não tem como. E hoje, nós somos maravilhosamente abençoados, porque nessa época ficava sobre sacerdote, reis e profetas. É. E hoje está sobre mim e sobre você, né? Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange, né? E tem coisas que a gente faz e que ele nos constrange. Então, e é assim, e ele diz assim, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós não temos para onde ir, nós temos que, não podemos rejeitar o Espírito, né? Que está selado para aquele grande dia. Não podemos. Então, nós temos que subjugar a nossa carne para ficar o Espírito, né? Então, era bem tremendo. Ele diz assim, se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, se eu for no céu, Deus está na sepultura. Porque tudo pertence a Deus. Eu falo muito do Salmo 24, porque ele fala assim, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que ele nele há. Porque até o diabo é diabo de Deus, né? Porque quem fez o diabo? Quem fez Satanás? Foi Deus, né? Quando ele foi jogado aqui na terra com um terço dos anjos, ele foi jogado por quê? Porque Deus fez. Deus fez para ele adorar a Deus, mas ele quis ser adorado, né? Quantas pessoas querem a glória de Deus, né? A gente tem que pensar bem nisso. Porque Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá, porque ele é Deus. Glória a Deus por isso, né? Diz assim, e se eu subir com as asas à alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Então, assim, ele pode estar na extremidade do mar, mas Deus está lá, né? Mesmo que a escuridão, as trevas encobrir e que a luz se torne a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, assim, o mesmo Deus que fez a noite fez o dia. O mesmo Deus que fez a treva. A gente vai lá em Gênesis e fala assim, haja luz. Haja separação da luz das trevas. Então, Deus ele fez, né? No comecinho. Então, para Deus é tudo a mesma coisa, né? Mesmo que a luz, né? Ela brilha, né? Ela brilha, né? Então, Deus ele fez a divisão, né? Da lua, do sol. Então, assim, não tem explicação, ele é tremendo. Se você quiser ver isso que eu tô te falando, vai em Gênesis 1, 2, né? A criação, né? E é tão tremendo porque Deus, ele cria tudo com perfeição. Cada dia, né? No começo de Gênesis, Deus cria algo, né? Oh, meu Deus, tá bom, Senhor. Então, se a gente vai em Gênesis aqui 1, a gente vê o poder de Deus, né? A fala. E é tão interessante que a gente vê Gênesis 1, fala bem assim, ó. Declaração cinética. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, tá bom? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Isso foi o primeiro dia. Então, Deus fez separação da treva da luz. Já no primeiro dia, né? Então, você vê a grandeza desse Deus. No primeiro dia, ele já separou. Então, para Deus é tudo igual. Mas, geralmente, para você tem uma diferença, né? Do preto para o branco, da noite para o dia. E assim sucessivamente, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, Deus, ele tá falando assim da grandeza que como Deus formasse ele no ventre da mãe dele, no ventre materno, né? Eu e você, às vezes a gente para ver, gente, como é que é, né? O homem e a mulher, eles têm relação, e ali o sêmen do homem, né? Com a mulher se encontra, e Deus consegue criar, né? O esperma, eu não tenho nem palavra para dizer, né? A fertilidade da mulher com o esperma do homem, né? A gente vê a ciência mostrando aqueles milhares de zigotozinhos, né? De embrião. Eu não sei nem explicar agora, que eu fiquei tão assim, né? Da grandeza. Não tem como explicar. A gente sabe que duas gosminhas se encontram e formam um ser humano. Como que a ciência vai explicar? A ciência tenta explicar, mas até hoje não consegue explicar. E aí ali nasce ossos, nasce pele, carne. Gente, é Deus. É a grandeza de Deus, igreja. A ciência não vai conseguir explicar. E nem vai conseguir explicar também quando Adão foi formado. Porque Adão foi formado do pó da terra.
né? E Eva da costela de Adão. Mas os seus demais filhos já vieram da relação de Eva com Adão. Então você consegue explicar? Não dá para explicar, é o inexplicável. Não dá para explicar o inexplicável, é só Deus que sabe. Um dia, naquele grande dia, na eternidade, quem sabe Deus te explique para mim. Porque quando eu leio, eu não consigo ter explicação. Mas o nosso Deus é um Deus do inexplicável. Isso que torna tudo muito maravilhoso, né? Porque nós estamos num tempo, igreja, onde a ciência está super evoluída. Mas mesmo assim, a ciência, ela explica, mas ela não consegue explicar. Não tem como explicar, né? E a gente fala assim, você tem dor para tudo. Então, para tudo tem remédio, né? Se é pra unha encravada, se é pra dor de dente, se é pro pelo encravado, se é pra dor de ouvido, se é no olho, se é no nariz, na boca. Para cada parte do nosso corpo tem um remédio hoje, né? Eu acho tão interessante quando a gente se depara. Antigamente não tinha. Não chega nem muito longe, até 200 anos atrás, 150 anos atrás, não tinha, né? As pessoas morriam de dores, ia no dentista, arrancava o dente na raça, que nem tinha, né? Arrancava assim, sem anestesia, sem nada. Então você vê um tempo primitivo que não está tão longe, né, dos nossos tempos de hoje. Mas era um tempo ainda meio que primitivo, se a gente for comparar com os dias atuais, né? A gente vê também que ele fala assim, e verei que nem as trevas são escuras para ti, no 12, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu seio e me teceste no ventre da minha mãe. Não tem como explicar. É muito, é muito tremendo, né? Porque assim, Deus ele sabe da sua vida antes mesmo de você nascer no íntimo, né? Como assim? O íntimo do meu ser, meus sims. É uma linguagem assim, o amargo das emoções, o íntimo, o mais íntimo do íntimo. Não tem como explicar. Tem coisas que é só Deus. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entredecido como nas profundezas da terra. Então, assim, ele está comparando o ventre materno como as profundezas da terra, como o mais profundo, como eu posso dizer, gente? Como algo assim que não dá, incomparável, não dá, você não consegue na profundeza da terra, você não consegue, no fundo, né? Vamos dizer, no abismo das trevas, né? Ele está comparando as trevas com a umidade de uma barriga, né? Do ventre materno com as trevas, o mais profundo, né? Uma associação assim, uma ligação que as trevas é o mais profundo. Porque quando está dentro da barriga da sua mãe, o embriãozinho, é tudo escuro ali, tem água, né? Aquela água, né? Deus, é tudo tão perfeito, né? Que quando às vezes eu tenho 4 filhos, eu fico imaginando aquela bolsa, né? Aquele embriãozinho crescendo. Gente, é coisa que só para Deus. Não dá para explicar, né? A ciência tenta explicar, mas não consegue explicar. Ele é aquela criança crescendo, depois nasce ossos, pele, mas dentro da água. E ali ela vive. Quando ela sai para fora, né, que a gente tem, né, ela vai respirar. É tudo novo, igreja. É tudo novo. Né? É tudo muito novo. Não dá nem para explicar o cuidado de Deus ali, né? Eu fico passada, de verdade. Eu fico tão emocionada porque eu não consigo explicar. Esse é o nosso Deus. Ele é inexplicável, né? Ele é inexplicável. Nossa, Jesus, que lindo. Aí diz assim, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Eu falo assim, ó, antes de eu existir, você já tinha planejado. Ele está falando que Deus já tinha planejado. Então, coisas divinas, né? São decisões do soberano, né? O soberano Deus, poderoso, né? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então ele fala assim, como é preciosos os pensamentos de Deus, né, para mim. O que Deus pensa de mim, de você, é muito importante do que os outros pensam. Porque a minha salvação e a tua está atrelada àquilo que Deus pensa, né? Que Deus, porque aí através dos pensamentos de Deus, ele vai manifestar a obra dele na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque os pensamentos dele são bem mais altos do que os meus e os teus pensamentos, né? Ele diz assim, tenho eu pensamentos de paz para ti. Os pensamentos de Deus são perfeitos. E quando ele pensa de mim, de você, ele olha, ele consegue pensar assim, nossa, a minha serva Joaquina está sendo uma mulher de Deus, está fazendo o que é certo, né? Como ele fez com Jó. Vixe, Satanás, meu servo Jó, né? Então ele tinha certeza que Jó ia dar bom testemunho, né?
Jó ia dar bom testemunho. Deus apostou em Jó. Ele pode apostar em mim, em você, né? Ai, Deus, em mim pode, pai. Eu tenho tentado. E eu vou continuar tentando, né? Diz assim, se eu contasse, seriam mais do que o grão de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, né? Então, como que a gente vai contar as maravilhas que Deus faz? Deus, igreja, Deus faz maravilhas para mim e para você. Mesmo você achando que é pouco, mas você levantar, andar e respirar, é as maravilhas de Deus. Você tem uma comida, tem um prato, tem uma roupa, é maravilha de Deus. Você mexer a mão, você bater, você abrir a boca, falar, é maravilha de Deus. Nós somos a maravilha de Deus, nós somos o projeto perfeito de Deus. Porque a ciência está aí para você fazer um movimento, tem há várias sinapses no seu cérebro que mandam o comando, assim, ó, coisas. Nós somos uma máquina feita por Deus perfeita, né? Então isso é perfeito. Nossa, esse salmo ele me deixa constrangida, sabia? Porque ele é tão maravilhoso, ele é tão rico, que fico constrangida em ler esse salmo. A grandeza de Deus, né? Oh, aleluia! Porque falam de ti, aí diz assim, quem dera, aí depois ele fala assim, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aí ele começa a contar, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Davi tá querendo matar os ímpios, né? Porque eles falam de Deus com maldade, rebelam-se contra Deus. A gente vê quantas pessoas se rebelaram contra Deus, né? E se rebelam até hoje, né? Não é diferente. A gente pode, vamos ver, Balão e Balaque, Balaão e Balaque. Balão e Balaque, tá em números, né? Acho que 19. Quer ver? Fala aqui, Balaão e Balaque. É 22, tá bom? Balaque manda chamar Balaão. Balaque era um rei, né? E ele era dos Moabitas, e ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Só que Balaão, ele não conhecia Deus também. Mas ele tinha, como eu posso dizer, ele era tipo místico, ele adivinhava as coisas, né? E ele amaldiçoava, ele tinha esse poder de amaldiçoar pelas trevas. E aí, Balaque quer que ele amaldiçoe Balaão. Que Balaão amaldiçoa o povo que Balaque quer, o povo de Israel. E aí a gente vê que Balaão, ele tem a jumenta fala com ele, né? Que é o próprio anjo do Senhor abre a boca da jumenta e fala com ele, né? E aí a jumenta vê o anjo 3 vezes do Senhor na frente, ele não vê. E aí Deus fala, né, para Balaão assim, no 34. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então aí Deus manda ele voltar, né? E manda ele encontrar Balaque, e Balaque manda ele amaldiçoar o povo de Israel, só que o oráculo, né, de Balaão abençoa, né? E aí ele começa a falar, o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, volte Balaque, ele disse essa mensagem. Ele voltou a Balaque, no 23 eu já tô. Balaque trouxe-me de Arão, aí ele fala assim, no 19, 10, quem pode contar o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte do justo e seja o meu fim como o deles, né? No 23, 11. Então Balaque disse a Balaão, que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-lo, né? Aí no 23, 12. E ele respondeu, será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca, né? E o oráculo manda repreender ele, né? Para que se arrependa, Balaão, né? De querer Balaque, de querer amaldiçoar o povo de Deus, porque já é um povo abençoado, né? Então é isso que Deus está falando aqui, né? Que a gente chegou aqui, né? Então, deixa eu botar aqui. Balão em Balaque. Então, quantas pessoas querem maldizer, né? O povo de Deus, maldizer a Deus. Então, é bem complicado, porque falando de ti com maldade, vão rebelar-se contra ti, né? E Balaque se rebelou contra o povo de Deus, e Balão estava junto, né? E depois Balão acaba vendo que o que ele estava fazendo, Deus não era com ele, né? Acaso não odeios que te odeiam, Senhor?
e não detesta os que se revoltam contra ti. Aí Davi tá falando, Senhor, eu odeio aqueles que odeiam com o Senhor, meu Deus, eu odeio também. Aqueles que se revoltam contra ti também revoltam. Você diz assim, que comunhão as trevas com a luz, né? Tenho por eles ódio implacável. Davi declara, ódio, considero os inimigos meus. Então, igreja, acho muito interessante e estranho quando muitos pastores falam assim, ai, não, você não pode fazer isso, você tem que, né, as pessoas têm que gostar de você, não tem que gostar de mim. Sabe por quê? Porque não gostaram de Jesus. Muita gente não gosta de Deus e eu não faço parte do mundo. A palavra do seu filho, vós estáis no mundo, mas vocês não são desse mundo. Então, a partir do momento que você passar a ter uma vida com Cristo, é muito estranho as trevas te adorarem. Tá entendendo? Não tem comunhão das trevas com a luz, é muito estranho. Você vai incomodar. A luz incomoda as trevas. Então, você vai tratar bem, você vai falar, e mesmo você tratando bem, a ira, o furor do inimigo se levanta contra você. Porque as trevas até tentam fingir, mas chega uma hora que ela não aguenta, igreja. A luz é luz, a treva é treva. Você pega uma água e joga óleo dentro. Não, não se mistura, não tem como. A água não se mistura com óleo, a mesma coisa. É você que é a nova criatura em Cristo, com o mundo não tem como. Aquilo que Deus abomina, você também tem que abominar. Você diz assim, eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado, eu odeio o pecado. Então pronto, Deus odeia o pecado, não tem meio termo. Deus odeia, então você tem que odiar, porque você serve a Deus. Então assim, e é meio estranho isso. Eu não consigo concordar com isso, eu desconcordo totalmente, sabe? E às vezes eu falo assim, meu Deus, porque quando eu mesmo antes de aceitar Jesus, eu já fui na Xoxunoê, já fui na Allan Kardec, Espiritismo, Macumba, Umbanda, Candomblé, e esse vai várias religiões, né? Então, eu vou dizer pra você, eu odeio eles? Não. Eu amo eles. Porque meu Deus o ama. E eu passei por esses lugares. E muitos desses lugares eu fui bem recebida. Entendeu? Então eu tenho respeito por eles. Eu respeito. Mas eu não aceito. Porque assim, a partir do momento que você conhece Jesus, você não tem. Você sabe que é uma prática errada, né? Mas isso não me impede de conversar, de sentar com eles, né? Mas quem é a luz? Sou eu. E quem é as trevas? São eles. Então, que comunhão com as trevas com a luz? Nenhuma. Né? Deus, ele fez a separação desde o começo, hein, gente? Deus separou as trevas da luz. Pronto, acabou. Então, ali, quando Deus separou, ele já estava falando que o diabo já foi lançado com um terço na terra. Então, há trevas sobre a terra. O mal está reinando sobre a terra, né? Mas eu vou fazer o homem para vir me adorar, né? Um ser moral que me adore. Foi o que Deus fez. Fez Adão e fez Eva depois, né? Então, é bem complicado. A gente tem que parar com isso de querer agradar o mundo. Não tem como trazer o mundo para a igreja. Eu sou totalmente contra. É porque a palavra de Deus me permite ser contra. O mundo não pode ser infiltrado na igreja. Tá entendendo? A igreja tem que ser infiltrada no mundo. Porque você fala assim, filhinhos, vocês estão no mundo, mas vós não sois do mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Porque nós conhecemos a Cristo. Então é muito sério, igreja. Muito sério. Né? Tem gente que abraça o mundo com tal de ecumenismo, não tem como. Não tem ecumenismo. É Cristo. Não existe ecumenismo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e pronto. Jesus, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se quiser, vai ter vida eterna. João 3,16. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém, não tem outro caminho, não ser Jesus, né? Então é meio complicado. Aí ele vem aqui no 23 e ele fala assim, 139, 23. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, a minha ansiedade, né? E vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho reto. Deus, ele tá falando. Ele já começou no primeiro e ele termina no final, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levantas. De longe percebe o meu pensamento. Esse é o 1 e o 2. E nos últimos versículos, ele termina também 23 e 24. Sonda-me, Deus. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a intenção do meu coração. O Senhor sabe o que está no meu coração. Porque Jeremias diz que o coração, Jeremias 17, diz assim, acho que é 17, 18, que o coração do homem é enganoso. E é enganoso, né?
prova e conhece a minha inquietação. E muitas vezes, por causa dele ser enganoso, a gente fica ansioso. A gente quer as coisas, e não é no tempo de Deus, né? Esse dia eu falei que eu tava super ansiosa para comprar um carro. E queria. Eu fiquei numa ansiedade tão grande que eu passei mal. Eu tive que chegar em casa, dobrar o joelho, orar, chorar e falar assim: eu tiro isso de mim, porque o Senhor já disse que tem um carro para mim, mas é um carro tanto, assim, né? Não vou falar aqui que não convém, mas. E eu querendo algo que não condiz com o que Deus tem para mim. Isso são as setas do inimigo, os pratos de Satanás, né? Do mundo. Então, Senhor, aquieta a minha alma, tira a ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Tira, porque é do ser humano essa ansiosidade, né? E é muito ruim. E eu sei que eu fiquei muito mal, igreja, muito mal, né? E aí tem gente que fala assim, mas você não é psicóloga? Por que você fica ansiosa? Por que você teve depressão? Porque eu sou carne. Todos nós passamos por situações difíceis, né? E eu já tive. Do meu filho de 8 anos, né? Após ele nascer, eu tive. E aí? E eu tava no terceiro semestre da faculdade, né? Eu engravidei dele e no quarto semestre ele nasceu e eu tive uma depressão, já tava no quinto semestre horrível, né? Mas eu continuei a faculdade, terminei, isso foi em 2015, o Matheus nasceu, né? Então dezembro de 2015 ele nasceu. Então é muita coisa, igreja, não é assim. Você vem por situações que muitas vezes, né, ansiedade, irritação transforma numa depressão. Igreja, só quem passou, quem teve, por isso que eu falo, não julgue. Não julgue a história da pessoa que você não sabe. Não, o sapato dela não cabe em você, usa o seu. Você não caminhou na caminhada dela. Então, assim, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua vida com Deus. Cada um, o ambiente, né? O ambiente interfere na vida de cada um de maneira diferente, né? Cada um tem a sua maneira de receber o ambiente externo. Um tem mais facilidade, né? É mais resiliente, outros não. Mas é bem complicado, né? Então, eu tive a minha experiência. E não é fácil. E de vez em quando eu fico ansiosa e é muito ruim, né? Eu fico muito mal. Ainda mais quando a gente tá na ansiosidade do mundo que você quer comprar, que você quer. E eu sou uma pessoa assim, consumista. Infelizmente, né? Eu sempre falo assim, eu me liberto. Eu sou consumista. Eu gosto de comprar. Eu compro todo mês, eu compro sapato, roupa. Acho que eu não fico um mês sem comprar. Quando eu não compro pra mim, compro pro meu esposo, pro meu filho, mas eu sempre tenho que estar comprando. Né? E eu gosto disso. E eu sei que não é algo legal, mas eu gosto. Eu gosto. Tem roupa que eu não vejo que tá na etiqueta, mas eu sempre tô comprando. Aí eu tiro e dou, e tiro e dou. E eu falo, Jesus, trabalha isso em mim. Porque isso não é de Deus. Né? A conta fica negativa. Cartão estourado. Mas é uma ansiedade do mundo. E quando a gente vê, a gente tá assim, no frenesi do mundo mesmo, né? E às vezes eu oro, choro, Senhor, tira isso de mim. Mas não é fácil, igreja. Porque eu estou lidando com a nadir carne, né? Então a gente tem que matar a carne para ficar o espírito. E eu falo assim, gente, é um hobby que eu não gosto. Um dos hobbies que eu gosto muito é de Bíblia também. Eu gosto de ter várias Bíblias. Eu gosto de ler, né, a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu gosto de tudo que diz respeito à Bíblia, né? Aí meu esposo fala, nossa, você tem tanta Bíblia. É Bíblia pequena, Bíblia grande, Bíblia da mulher. É NVI, é isso e aquilo, né? Mas assim, eu sempre tenho